Meus amados, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, João capítulo 10. Vamos fazer a leitura do verso 11 ao verso 18 e depois do 27 ao 30. Eu estarei lendo os versos ímpares e a igreja respondendo com os versos pares. Nos diz assim na palavra do Senhor: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida pelas ovelhas. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas, não está ali. A mim convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho. Por isso, o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. E nem a filha de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para liberar e também para me haver. Este mandato recebi de meu. Agora do 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Pai, somos. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nos colocamos diante do Senhor em oração neste momento para clamar a Ti, meu Pai, a Tua graça, a Tua misericórdia. Que o Senhor fale conosco, ó Pai, de maneira poderosa, nos consolando, nos animando, nos exortando, ó Pai, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Então, irmãos, nós estamos caminhando para uma série temática expositiva sobre os 7 eu sou do Evangelho de João. Então, até aqui nós já vimos Jesus dizer: eu sou o pão da vida. Então, Jesus é o verdadeiro alimento que satisfaz a alma. Assim como Deus sustentou, então, Israel com o maná no deserto, agora Ele sustenta a sua igreja definitivamente, o seu povo, em Cristo Jesus. Isso nós já vimos. Nós já vimos também Jesus dizer que eu sou a luz do mundo. Ele é a luz que vence as trevas do pecado e a cegueira espiritual. O mesmo Deus que disse, haja luz em Gênesis, agora brilha em Cristo para trazer a nova criação. Depois ouvimos Jesus dizer, no sermão passado, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, irmãos, Ele é o único caminho, Ele é o único acesso seguro à salvação. Ele é a porta pela qual o povo de Deus entra para encontrar salvação, proteção e vida em abundante. Agora, chegamos então a uma das declarações mais conhecidas dos 7 eu sou. Veremos então Jesus dizer, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Irmãos, essa declaração ela é bela, não é verdade? Traz consolo para nós. Mas ela também é profundamente humilhante. Porque ao dizer que Jesus, Ele é o bom pastor, Jesus está dizendo também que nós somos o quê? Ovelhas. Não é verdade? Mas nós gostamos de nos compararmos, irmãos, com animais mais fortes, não é? Com a força do touro, com a coragem do leão, veloz como a águia, não é? Ou a perspicácia ou a esperteza da raposa. Mas não poucas vezes, quando nós lemos a palavra do Senhor, a linguagem usada para se referir à sua igreja é ovelha. E tem um detalhe importante, não é por à toa, não é à toa. As ovelhas, elas são frágeis. As ovelhas, elas são dependentes.
Ela se distrai com facilidades, precisam ser conduzidas. As ovelhas precisam ser protegidas. Elas não dependem da sua própria força para poder se livrar, da sua própria inteligência, ou a sua própria capacidade de defender. A ovelha precisa do pastor. Então essa afirmação, no primeiro momento, exalta Cristo, mas também nos coloca no nosso determinado lugar, no lugar de dependência total de Deus. Dependência total do pastor. Talvez se nós fôssemos escolher um animal para nos comparar, escolheríamos talvez algo mais imponente, um animal mais forte, não é verdade? Mas nós somos chamados, irmãos, de ovelha. Isso é a graça do Senhor. Porque somente quando reconhecemos quem somos, entender a glória e a beleza de quem Deus é e o que Ele fez por nós. Entendemos o propósito da vida, irmãos. Então, meu irmão, você reconhece que precisa ser pastoreado por Cristo? Essa é a pergunta que eu gostaria de deixar com os irmãos nessa noite. Você reconhece que precisa ser pastoreado por Cristo? Você reconhece a total dependência de Cristo Jesus? Ou você ainda está tentando caminhar pelas suas próprias forças? Ou você ainda está tentando agir como se fosse independente? Irmão, Jesus é o bom pastor. E o bom pastor cuida das ovelhas. E o melhor que nós podemos fazer é nos colocar na total dependência do nosso bom pastor. É descansar no pastor. Porque esse pastor, ele é bom, irmãos. E eu gostaria de destacar pelo menos 4 verdades que o texto vai apresentar sobre o bom pastor, para nós meditarmos nessa noite, no texto que nós lemos. E a primeira verdade que vai ficar evidente para nós, logo no início do texto, ainda no versículo 11, é que o bom pastor é o próprio Deus vindo pastorear e buscar as suas ovelhas. Essa é a primeira verdade que o texto vai deixar claro para nós. Veja comigo o que Jesus disse em João capítulo 10, verso 11. A primeira afirmação que ele vai dizer: eu sou o bom pastor. Irmãos, essa frase não pode ser lida isoladamente. Ela precisa ser lida dentro do contexto de João capítulo 9 e capítulo 10. No capítulo 9, os irmãos estão lembrados, nós já tratamos, Jesus curou um cego de nascença. Aquele homem que antes era cego, começou agora a enxergar, não apenas fisicamente, mas também espiritualmente. Por outro lado, os fariseus, que se julgavam guias espirituais de Israel, mostravam-se cegos diante da luz de Cristo. O que eles fizeram com aquele homem? Eles expulsaram um homem curado da sinagoga. Eles deveriam cuidar das ovelhas de Deus, mas eles estavam ferindo e expulsando uma ovelha a qual havia sido curada o próprio Cristo, o bom pastor. Eles eram, irmãos, líderes religiosos, mas não tinham o coração do verdadeiro pastor. Não tinha amor pelas ovelhas. E é exatamente nesse contexto que Jesus então vai falar sobre ladrões, salteadores, mercenário, mas também um bom pastor. Ele está confrontando os falsos pastores que se aproveitavam como guia ou se apresentavam como guia daquele povo. Mas eles não conheciam o Messias, nem cuidavam das ovelhas de Deus. Para conseguirmos entender, irmãos, a força dessa declaração de Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, precisamos nos lembrar de Ezequiel capítulo 34. Ali em Ezequiel capítulo 34, Deus denuncia os pastores de Israel. Esses pastores eram líderes do povo, reis, governadores, líderes religiosos que se colocavam diante das ovelhas. Mas em vez de cuidar das ovelhas, eles se alimentavam delas. Em vez de fortalecer a fraca, curar a doente, trazer de volta a desgarrada e buscar a que estava perdida, eles dominavam com dureza. Vamos ver o que está escrito em Ezequiel 34, os irmãos conseguirem entender, no verso 1 ao verso 10, nos diz assim, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e diz-lhes, assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos,
Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos da lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer e a perdida não buscastes. Dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim, espalharam por não haver pastor e se tornaram pasto para todas as feras do campo. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro. As minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure ou quem a busque. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, isso que as minhas ovelhas entregues à rapina e se tornaram pasto para todas as feras do campo, por não haver pastor, e que os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e deles demandarei as minhas ovelhas. Termo no seu pastoreio e não se apacentarão mais a si mesmo. Livrarei as minhas ovelhas da sua boca para que não lhes sirva de pasto. Que palavra dura! Mas então, irmãos, vê um versículo 11. Deus promete, porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Vejam novamente o versículo 15. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e as farei repousar, diz o Senhor Deus. Irmãos, essa promessa ela é impressionante. Porque Deus não apenas diz que levantaria outros pastores melhores. Não, Ele diz que Ele mesmo desceria para poder apacentar as suas ovelhas. Deus promete assumir pessoalmente o cuidado do seu povo. Ezequiel também diz que Deus levantaria um só pastor. Se nós lemos, por exemplo, o versículo 23, preste atenção a essa promessa, ainda no capítulo 34 de Ezequiel: suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é quem as apacentará. Ele lhes servirá de pastor. Davi já havia morrido aqui há muito tempo, irmãos. Portanto, a promessa aponta para o filho de Davi, o Messias, aquele que viria como rei pastor para poder apacentar as suas próprias ovelhas. Aqui está, irmãos, a beleza então da passagem de João capítulo 10, porque quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, ele está dizendo que Ezequiel capítulo 34 chegou ao seu cumprimento. É Deus velando, honrando a sua palavra, é Deus dominando a história, é Deus realizando e cumprindo aquilo que Ele prometeu, irmãos. O próprio Deus veio buscar as suas ovelhas. O filho de Davi prometido chegou, o verdadeiro rei pastor está diante do povo agora, porque começou o tempo da restauração. Jesus, irmãos, ao mesmo tempo o descendente de Davi, o próprio Deus agindo em favor do seu rebanho. Por isso precisamos lembrar também de Gênesis e Êxodo. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vimos vários pastores. Primeiro mencionado, podemos ver Abel, que era pastor de ovelhas. Abraão, Isaac, Jacó, e os filhos de Jacó vivem em um mundo de rebanhos. O próprio Jacó, ao abençoar José, vai falar do que Deus, o Deus que o sustentou e o pastoreou. Isso lá em Gênesis 48, 15. Mostrando essa ideia, já trazendo essa ideia de cuidado, de pastoreio. Ou seja, desde o início, Deus é apresentado, irmãos, como aquele que conduz, aquele que guarda e aquele que sustenta o seu povo peregrino sobre a face da terra. Quando nós olhamos também para Êxodo, Moisés ele vai passar 40 anos, os irmãos estão lembrados? 40 anos como pastor no deserto, antes de ser chamado para conduzir o povo de Israel a peregrinar
no Egito, no deserto. Ou seja, o libertador do povo aprendeu a cuidar de ovelhas antes de conduzir toda uma nação. Depois Deus tira então Israel do Egito e guia seu povo como um grande rebanho pelo deserto, cuidando, sustentando, livrando. Mas é importante ressaltar, irmãos, que todos esses pastores aqui citados, desde Abel até Moisés, eram imperfeitos. Abel morreu. Abraão falhou. Isaac, falha. Jacó, falha. Moisés, falha. Davi, falha. Os líderes de Israel falham. Então vem Jesus e declara: eu sou o bom pastor. Irmãos, Jesus, ele é o pastor verdadeiro. Ele de fato é o pastor prometido nas Sagradas Escrituras. O pastor que Deus mesmo enviou. Na verdade, mais do que isso, ele é Deus vindo pastorear pessoalmente as suas ovelhas. Por isso, louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Essa, irmãos, é a beleza do bom pastor. Por isso, não podemos nos esquecermos que precisamos aceitar a humilhação de sermos ovelhas. Precisamos nos lembrarmos que nós não somos autossuficientes. Nós não sabemos conduzir a nós mesmos. Não enxergamos todos os perigos à nossa volta. Nós, irmãos, não temos forças próprias para poder enfrentar os lobos, os laços do passarinheiro maligno. Irmãos, nós nos distraímos facilmente. Facilmente nos distraímos. A cultura, irmãos, a qual nós vivemos, nos manda a acreditar em nós mesmos e a confiar em você mesmo. Mas o Evangelho nos ensina a confiar em Cristo Jesus e se colocar na total dependência dele. Por isso, irmãos, precisamos destacar que a maturidade cristã não começa quando dizemos: agora eu dou conta, agora eu estou forte. Se você não se reconhece como ovelha, se você não se reconhece como total dependente de Jesus, Cristo não será precioso pastor para você. Mas se você sabe que é fraco, dependente, ferido e propenso a se desviar, então, irmãos, a declaração de Jesus é descanso para a nossa alma, porque nele nós podemos descansar, nele nós podemos confiar, porque o bom pastor é o próprio Deus que desceu para buscar e resgatar as suas ovelhas. Bom pastor, o pastor, irmão, Cristo Jesus, ele é bom. E o próprio Deus vindo buscar suas ovelhas, e mais do que isso, essa é a primeira afirmação que o texto nos traz, que o bom pastor é o próprio Deus que veio buscar e resgatar as suas ovelhas. Mas o texto vai nos trazer ainda algo além. O nosso texto vai nos mostrar que o bom pastor conhece as suas ovelhas e chama cada uma pelo nome. Preste atenção o que o texto vai nos dizer no verso 14 e 15 de João 10. Ele vai dizer para nós: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Irmãos, no contexto então do pastoreio antigo, vários rebanhos passavam a noite no mesmo aprisco, como o pastor João destacou domingo passado. As ovelhas ficavam misturadas. E pela manhã, o pastor chegava, chamava as suas ovelhas, e elas reconheciam a sua voz. Não havia uma marca externa suficiente para distinguir as ovelhas, irmãos, umas das outras. O que distinguia as ovelhas do pastor eram aquelas que ouviam a voz do pastor e o seguia. Jesus vai usar então essa linguagem para falar da relação dele com o seu povo. Ele conhece, irmão, você, ele conhece as suas ovelhas. Ele não conhece apenas um bando, o Senhor nos conhece individualmente. O Senhor se importa conosco individualmente. Ele nos chama pelo nome. Ele sabe quem são os seus. Isso, irmãos, é profundamente consolador para nós. Porque você pode se sentir esquecido pelas pessoas, talvez. Talvez você possa imaginar, mas as pessoas não lembram de mim. Talvez você possa se sentir apenas mais um no meio da igreja. Pode achar que a sua dor é invisível, que ninguém está vendo o seu sofrimento.
Talvez você pode pensar que as suas lutas são desconhecidas. Mas se você pertence a Cristo, irmãos, Ele conhece você pelo nome. Ele conhece a sua fraqueza. Conhece. Ele conhece o seu temperamento, o nosso temperamento, que às vezes não é fácil. Ele conhece, irmãos, as nossas feridas. Ele conhece as nossas quedas. Ele conhece os nossos medos. Ele conhece as nossas tentações. Ele conhece as nossas lágrimas, ainda quando choramos em oculto, escondido. O bom pastor conhece aquilo que você tenta esconder dos outros, ele conhece até mesmo você. Nosso coração. E aqui, irmãos, está a parte mais maravilhosa. Porque mesmo o bom pastor conhecendo tudo, mesmo ele sabendo quem nós somos, ainda assim, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Mesmo não conhecendo, irmãos. Porque nós, irmãos, quando mais profundamente conhecemos alguém, mais percebemos as suas falhas. Mais percebemos quando é difícil lidar com aquela pessoa. E às vezes, qual é o primeiro sentimento que nós buscamos ter? Se afastar. Mas Jesus vem na contramão. Mesmo conhecendo as nossas mazelas e as nossas dificuldades, ainda assim, Ele morreu para nos salvar. E isso, irmão, muitas vezes, nós nos esquecemos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos lembrar dessa maravilhosa graça de Cristo, porque Ele é o bom pastor, não estamos sozinhos. Ele nos conhece. Ele é um Deus pessoal. Ele ouve as nossas orações. Ele conhece cada uma das nossas dificuldades. O Senhor nos conhece, irmãos. O Senhor nos conhece. Mas o conhecimento de Cristo, irmãos, é importante ressaltar, não é um conhecimento frio e distante. Não é apenas conhecer no sentido intelectual, mas é um conhecimento no sentido pactual. Um conhecimento no sentido amoroso, é um conhecimento no sentido salvador, porque o bom pastor conhece suas ovelhas como o pai conhece o filho conhece o pai. Essa é a afirmação de Cristo. Jesus coloca então o nosso relacionamento entre pastor e ovelha dentro da mesma linguagem da comunhão entre o pai e o filho. Ser ovelha de Cristo, irmãos, então é ser chamado para a comunhão com Deus. Conhecer de Deus, irmãos, não é apenas ter informação sobre as ovelhas, como se Deus não fosse onisciente. Não é disso que o texto está tratando para nós. O conhecer de Deus aqui é relacionamento, é vida. O Senhor, quando o Senhor fala, o Senhor conhece as suas ovelhas, o Senhor está dizendo, eu conheço, eu me relaciono com as minhas ovelhas. Eu me dei a revelar as minhas ovelhas. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. João 17, versículo 3, vai nos dizer o seguinte: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus, a quem enviastes. Irmãos, as ovelhas conhecem o pastor porque o pastor se deu a conhecer. E conhecendo o pastor, conhece também o Pai, Deus. Quando então vemos Jesus chamando, quando nós vemos Jesus conduzindo, quando nós vemos Jesus dando a vida, vemos o coração do próprio Deus, a manifestação do próprio Deus, a revelação da graça, do amor e da misericórdia do próprio Deus alcançando as suas ovelhas. E isso, irmãos, precisa nos libertar de dois perigos eminentes. O primeiro é o perigo do desespero. O desespero de pensar que estamos escondidos demais para sermos cuidados por Deus. Você não está perdido dentro do rebanho, você não está oculto, passando despercebido. Deus o conhece, Cristo o conhece pelo nome. Sua dor não é anônima diante dele, ele sabe. E o segundo erro, o segundo perigo, é o perigo da hipocrisia. A hipocrisia, irmão, de tentar parecer melhor do que somos. Você não precisa se apresentar ou atuar diante de Cristo, porque Ele conhece exatamente quem você é. Ele já sabe. Ele conhece tudo. E conhecendo tudo, irmãos, ainda assim chama, perdoa, restaura e conduz as suas ovelhas. A verdadeira vida cristã, irmãos, começa então quando paramos de fingir diante do pastor e começamos a responder à sua voz. Começamos a segui-lo. Começamos a descansar nele. Começamos a nos colocar debaixo do seu cuidado e proteção.
Mas o bom pastor, irmãos, ele não apenas pastoreia as suas ovelhas e as conhece. O bom pastor lhe dá a vida pelas ovelhas. E essa é a terceira verdade que o texto vai nos dizer. Então, primeiro nós já vimos que o bom pastor é o próprio Deus que desceu para pastorear as suas ovelhas, para buscar e resgatar o que estava perdido. Nós já vimos então que o bom pastor conhece individualmente as suas ovelhas e os chama pelo nome. E a terceira verdade que o texto vai propor para nós nessa noite é que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vejam comigo, ainda no versículo 11 de João 10, ele vai dizer para nós: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Vejam novamente agora o versículo 15. Jesus vai afirmar: assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai, o que Jesus faz? E dou a minha vida pelas ovelhas. Depois ele ainda vai dizer no versículo 17 a 18, mais uma vez: por isso o Pai me ama. Por quê? Eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. O bom pastor, irmãos, ele não é apenas aquele que orienta, consola e conduz, como se isso fora pouco. Não. Ele é aquele que morre pelas ovelhas. Jesus vai contrastar o bom pastor com o mercenário nessa passagem. Porque o mercenário, irmãos, ele pode até cuidar do rebanho enquanto está tudo tranquilo, enquanto ele está tendo lucro. Pode até parecer alguém responsável, pode conduzir as ovelhas para bons pastos, talvez, mas quando o lobo chega, ele foge. Por quê? A palavra vai dizer: porque as ovelhas não são deles, não são dele. Ele se preocupa mais com a sua própria vida do que as ovelhas. Jesus, porém, irmãos, é diferente. Ele vê o lobo chegando, ele vê o inimigo chegando, mas ele não foge, ele se coloca entre o perigo e as suas ovelhas, e ele entrega a sua vida para que elas vivam. É preciso lembrar, irmãos, o porquê o bom pastor precisa morrer. Por que o bom pastor precisava morrer? Por que o bom pastor precisava entregar a sua vida pelas suas ovelhas? Isaías 53 vai nos ajudar. Isaías 53, versículo 6. A igreja, por favor, pode ler. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Irmãos, preste atenção. Nós não éramos ovelhas inocentes, apenas perdidas, vagando por aí. Não. Éramos ovelhas desgarradas. Cada uma seguia o seu próprio caminho, havia transgressão, culpa, iniquidade. O problema das ovelhas não era apenas fraqueza. O problema das ovelhas era o pecado. Por isso o pastor não veio apenas apontar o caminho, ele veio morrer no lugar das ovelhas. Isaías continua dizendo que ele foi ferido pelas nossas transgressões, o texto é conhecido, moído pelas nossas iniquidades, e que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Depois ainda o texto diz que ele foi como cordeiro levado ao matadouro. Veja a profundidade disso, irmãos. O pastor morre como ovelha para salvar as ovelhas. Ele assume o nosso lugar. Ele leva sobre si o nosso castigo. Ele carrega as dores que eram nossas. Ele sofre a morte que nós merecíamos sofrer. Ele é ferido, irmãos, para nos curar. Ele é moído para restaurar os que foram moídos. E ele é abandonado para restaurar os que foram desgarrados. E tudo isso, irmãos, não foi um acidente. Jesus diz claramente no versículo 17 e 18, como nós lemos: ninguém tira a minha vida de mim. Eu espontaneamente a dou. A cruz, irmãos,
Não foi uma tragédia fora do controle de Deus, como se Deus havia perdido o controle sobre as coisas e tivesse então perdido o seu filho. Absolutamente não. A cruz também não foi um plano B, como alguns acreditam que Jesus veio para o povo de Israel. O povo de Israel não quis, agora o que é que nós vamos fazer com Jesus para aproveitar já que ele veio? Vamos crucificar, né? Não se trata disso, irmãos. Absolutamente não. A morte de Cristo é uma morte voluntária, foi uma morte obediente, foi uma morte substitutiva. Ele recebeu esse mandamento do próprio Pai, ele veio para isso. Ele veio para dar a sua vida e reassumi-la. O bom pastor, irmãos, morre, mas não permanece morto. Ele entrega a vida, irmãos, mas ele a toma de volta, porque ele tem poder para reassumi-la. Ele ressuscita, e agora ressurreto continua diante das suas ovelhas, conduzindo e pastoreando, cumprindo a profecia de Ezequiel 34. A cruz, irmãos, nos mostra que o nosso pecado é mais grave do que nós podemos imaginar. Talvez nós conseguimos entender a gravidade que é de um pecador diante de Deus. Um Deus que não tolera o pecado. Por isso Deus pune os nossos pecados em Cristo Jesus. O Senhor nos colocou como propiciação. A ira que havia sobre nós foi colocada sobre Cristo Jesus. Porque Ele é o bom pastor que dará vida pelas suas ovelhas. Éramos, irmãos, culpados e precisando de substituição. O pastor então pagou um preço por nós. Precisamos entender, irmãos, que o amor de Cristo é maior do que conseguimos medir. Ele conhecia suas ovelhas, ele conhecia os nossos corações, e ainda assim se deu. Jesus não morreu por um povo inocente, irmãos. Jesus morreu por pecadores. Jesus morreu para aqueles que eram dignos da ira e da destruição. Ele não morreu por um rebanho atraente, forte, obediente. Morreu por ovelhas desgarradas, feridas e pecadoras. O bom pastor deu a vida por você e por mim, irmãos. E não há consolo maior do que este. Não há. A cruz, irmãos, então garante para nós o perdão. A ressurreição garante para nós, então, a condução. Porque o pastor que morreu pelas ovelhas agora vive para guiá-las até o fim. E essa é a última verdade sobre o bom pastor que o texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. Veremos que o bom pastor não é apenas não é só o próprio Deus que desceu para resgatar as suas ovelhas. O bom pastor também conhece as suas ovelhas pessoalmente e chama pelo nome. O bom pastor é aquele também que dá a vida pelas suas ovelhas. E a quarta e última verdade que o texto vai trazer para nós é que o bom pastor reúne, conduz e guarda as suas ovelhas até o fim. Veja comigo, irmãos. João 10, 16. Peço à igreja para estar lendo. Ainda tenho outras ovelhas, não deixa Cristo. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. O bom pastor reúne, conduz e guarda as suas ovelhas. Aqui Jesus então vai ampliar o horizonte da salvação. Jesus, irmãos, ele não veio apenas reunir ovelhas dentro do povo de Israel, apenas ovelhas do povo judeu. Há outras ovelhas, Jesus está dizendo, de outro aprisco. São gentios, povos de todas as nações que também ouviriam a voz do pastor. Esse, irmãos, então, começa a se cumprir de modo claro em Atos. Cristo, ressurreto e assunto então aos céus, continua chamando as suas ovelhas por meio da pregação apostólica. Primeiro podemos ver Pedro pregando. Quantas pessoas se arrependem, ouvem a voz do bom pastor? Paulo depois vai pregar, a igreja começa a anunciar o evangelho, mas por trás da voz da igreja é o próprio pastor chamando as suas ovelhas. O resultado disso, irmãos, é um só rebanho e um só pastor.
E aqui então nós vemos o cumprimento da promessa feita a Abraão em Gênesis. Nele seriam benditos o quê? Todas as famílias da terra. A bênção não ficaria restrita a uma etnia. O pastor reuniria então o quê? Judeus e gentios em um único povo. Por isso louvado seja o nome do Senhor, porque a voz do bom pastor, irmãos, chegou até nós. Chegou até o Brasil. Chegou até Minas Gerais, Belo Horizonte, no bairro Floramar. O bom pastor continua a chamar as suas ovelhas. Também, irmãos, nós podemos ver o cumprimento do êxodo em uma escala maior. Quando nós olhamos, por exemplo, para o êxodo, Deus reuniu então Israel e os conduziu fora da escravidão. Os irmãos lembram da passagem? Deus tira então o povo da escravidão do Egito e os conduz pelo deserto. Mas agora, irmãos, no novo êxodo, agora nós vivemos, Cristo reúne suas ovelhas de todas as nações e as conduz para fora da escravidão do pecado. Formando agora um só rebanho sob um só pastor. Depois, nós vemos os versículos 27 e 30. Veremos que o bom pastor ele não apenas reúne e conduz, ele guarda até o fim. Veja comigo o verso 29 ao 30. 27 ao 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatarás da minha mão. Aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai, ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Irmãos, essa é uma das maiores promessas de segurança de todas as Escrituras. As ovelhas ouvem a voz de Cristo, não é verdade? Cristo conhece as suas ovelhas. As ovelhas então seguem Cristo. Cristo lhes dá então a vida eterna. Elas então jamais perecerão. Ninguém as arrebatará da mão do bom pastor. Irmãos, isso é uma bênção. Porque Jesus vai afirmar: aquilo que o Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. A segurança das ovelhas, irmãos, não está nas mãos delas mesmas. A nossa segurança não está em termos uma boa desenvoltura. A nossa segurança não está em nós não pecarmos nunca mais, não falharmos nunca mais. Porque misericórdia, se fosse assim, quem se salvaria? A nossa segurança está nas mãos do Filho e do Pai. Para que uma ovelha de Cristo se perdesse definitivamente, irmãos, alguém teria que ser mais forte do que o Filho e mais forte do que o Pai. E quem é mais forte do que o próprio Deus? Quem é mais poderoso do que o próprio Deus para nos tirar da mão daquele que falou que ninguém vai tirar dali? Ninguém. Essa é a segurança que nós podemos ter em Cristo Jesus, irmãos. Mas isso não significa, irmãos, que o caminho será fácil. Absolutamente não. O Salmo 23, que nós lemos aqui hoje, nos diz, não diz apenas que o pastor leva a pastos verdejantes e águas cristalinas, tranquilas. Os irmãos lembram que o versículo 20, que o Salmo 23 também diz? Ele também fala o quê? Do vale, da sombra, da morte. O bom pastor, irmão, às vezes conduz seus ovelhas por caminhos difíceis. Muitas vezes há pedras, espinhos, dor, doença, perda, luto, desemprego, angústia e lágrimas. Isso é verdade. Mas o sofrimento da ovelha não significa falha do pastor. Não. Salmo 23, versículo 4 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. A maior promessa, irmãos, no vale não é a ausência de dor, mas a presença do bom pastor, cuidando, guiando, consolando, exortando e nos sustentando até o fim. Então, quando nós enfrentamos os nossos sofrimentos, irmãos, podemos olhar para o bom pastor, porque ele também sofreu. Mas seu sofrimento foi infinitamente maior do que o nosso, porque ele sofreu em nosso lugar. As marcas dele garantem que as nossas dores não são abandono, irmãos, mas caminho conduzido por aquele que já venceu a morte. É o bom pastor aperfeiçoando as suas ovelhas. Confie. Muitas vezes começamos a questionar: por que eu estou passando por este caminho? Que luta, que confie no Senhor.
Aprenda com o bom pastor, descanse no bom pastor, se coloque na total dependência do bom pastor, porque ele nos ama, irmãos, e vai nos guardar até o fim. Se Cristo, então, é o seu pastor, você está seguro. Não porque você é uma ovelha forte, lembre-se disso. Não porque você nunca se distrai, não. Mas porque o bom pastor é fiel. E ele não falha. Ele chamou você pelo nome. Ele conduz você. Ele segura você. E ele não permitirá que ninguém o arrebate da sua mão. Por isso, irmãos, descanse no Senhor. Siga a voz do bom pastor, não dê ouvidos aos estranhos. Não volte aos falsos pastores. Não se desespere no vale. Não confunda sofrimento com abandono. O bom pastor vai adiante de nós. Porque o bom pastor deu a vida pelas ovelhas. E ninguém as arrebatará da sua mão. Essa é a nossa garantia, a nossa confiança. E essa garantia, irmãos, e confiança está em Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, Ele é, irmãos, o bom pastor. Que Deus nos abençoe. Que possamos entender essa maravilhosa graça que nos alcançou. Porque o bom pastor é o próprio Deus que desceu para apacentar o seu rebanho. O bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas pelo nome, se relaciona com elas de maneira pactual. O bom pastor é aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. E o bom pastor é aquele que nos sustentará até o final. Que Deus nos abençoe, irmãos, em nome de Jesus.